Olavo, Fátima, primeiramente quero dar a vocês uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Certo, legal. Olavo, eu, Luiz, hoje estou aqui na sua residência, na Vila Manaus. Esse momento que a gente veio aqui hoje, neste momento, a gente então vai relatar num bate-papo, trazendo assim nesse bate-papo a história do casal, do Olavo e da Fátima. Um casal rico de Deus, um casal rico de tudo de bom aqui nesta Vila Manaus, aonde hoje eu estou aqui, a pedido da paróquia Nossa Senhora de Fátima, a pedido do Padre Alírio, a pedido da comunidade, a pedido da PASCOM, para fazer o relato desse casal, a história desse casal, onde vai ser homenageado na paróquia, homenageado no informativo desse mês que nós temos agora entrando a seguir. Então, Olavo, eu queria também pedir a Deus e agradecer a Deus por dar este momento, Fátima, para nós fazer esse relato dessa história de vocês, que vocês vão contar, que a gente sabe sim, eu conheço o casal, é um casal muito legal, que vai dar depoimento, vai dar a sua vida, o seu relato das suas vidas, para que outros casais, outros jovens, vejam a história desse casal legal, onde vai ser homenageado nesses dias agora. Então, eu queria primeiramente perguntar para o Olavo, como é o seu nome completo, Olavo? Meu nome é Olavo Adelino Marcílio, né? Infelizmente ou felizmente conhecido por japonês. Certo, e o nome do seu pai, da sua mãe? Sou filho de Adelino Elvino Marcílio, falecido há 15 anos, Maria Nazário Botelho Marcílio, há 75 anos, convivência na vida no bairro São Marcos. Certo, no bairro São Marcos, legal, São Marcos. E a Fátima, como é o nome completo da Fátima? Maria de Fátima Mota Marcílio. E minha mãe é Nailde da Silva Mota, falecida, e meu pai é Adílio Pedro Mota, também falecido. Legal, que bacana. E que lugar a terra natal sua, Fátima? Qual é a sua terra natal? A minha é aqui pertinho, em Cruz da União ali. Aqui pertinho? É. Em Cruz da União, famoso em Cruz da União. É um antigo, perto do Mercado Simão ali, antigo. Ah, que legal. E do Olavo, sua terra natal, Olavo? Eu sou natural de Aranguá, nasci próximo ao Rio Aranguá, lá na Ilhas. Na Ilhas? Sou lá de Ilhas, lá. Nasci lá bem próximo ao Balsa, lá na ilha. Oh, que legal, cara. Lá na ilha, na terra da barra, que tem a barra, o mar, né? Exatamente, eu sou natural de Aranguá. Que joia, que bom, que benção. Então eu queria já começar a perguntar pro Olavo, lá na sua terra, lá na ilha, lá pertinho daqueles barcos, pertinho da onde pega assim, bastante peixe, né? Que é uma barra, né? Uma barra bem boa para peixe, Isso, não é? Isso, é barra, tem os rios também e tem os mar, né? Na verdade, Luiz, eu sou natural de Aranguá, como eu disse para você, e aos 7 meses, né, meu pai veio para São Marcos, então começou na vida profissional como mineiro, né, e nós ficamos mais a minha mãe lá. De quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai trouxe então a família, nós íamos conviver no bairro São Marcos, onde fiquei lá até os 19 anos, meu pai era mineiro, trabalhou por muitos anos na Caminho de Criciúma, né, e conseguiu a aposentadoria. E questão de que você me perguntou, eu comecei a conhecer depois da minha juventude. Voltando à minha terra natal, visitando meus familiares, o meu avô, tive o prazer e o privilégio, né? De finais de semana ir lá pescar no rio, na barra. O mar é uma coisa muito linda, uma coisa maravilhosa que está hoje ainda lá para quem quer fazer visita. Sim, eu queria perguntar para o Olavo, como é que era, Olavo, até na época da sua terra natal, adolescência? Como é que era a adolescência lá? Difícil, né? Eu não tenho muita lembrança, mas pelos familiares que ficou e as visitas que eu fazia, infelizmente eles viviam de 2 maneiras, né? Ou da pesca, né? Difícil, se tratava a sua família, vendia o que pescava para se poder manter, e da lavoura. A maior parte era milho, né? E engenho de farinha e tafona. Então a maior parte era agricultura e pescado. Era a parte que convivia, até porque nossa região, Luiz, não tinha nenhuma indústria.
né? Não tinha indústria de plástico, calçado, e se vivia dessa forma. Então era uma vida muito difícil. Mas na verdade, Luiz, apesar de difícil, ela se tornava interessante, muito gratificante, porque tudo que você plantava, você colhia e você se mantia. Sim. As coisas diferentes, sabores diferentes, era natural. Você ia na roça, pegava a melancia, chupava na hora. Então era coisa da terra mesmo. Tá, isso aí vocês faziam na adolescência? Eu queria perguntar sobre assim, a adolescência. Porque claro que adolescente na época do seu tempo, com certeza que algumas crianças, de certo, lembram, de repente, as criancinhas, ou tu saísse bem já adolescente de lá, não, né? Eu saí com 8 anos. Com 8 anos? Aliás, com 1 ano de idade, né? E só voltei lá, a partir lá com a convivência, porque eu deixei familiares para trás. Ah, legal. Então eu fazia visita e meus familiares, meus avós, meu tio, permaneceram nesse ritmo. Ah, certo. Então nas minhas férias escolares, eu ia lá e trabalhava com Aí você estava na São Marco? Sim, estava na São Marco já. Certo. E na São Marco, então, como é que era a adolescência com as outras crianças ali? Na São Marco era tudo mineração de carvão, não morava muito próximo da mina, né? A única atividade que nós tínhamos era uma escolinha muito humilde, muito pobre, né? Tudo família de mineiro. Sim. 90% dos mineiros, a moradia não se tinha, a própria dona era da Carmen Criciúma. Aí ao passar do tempo, cada família ia adquirindo a sua morada, e hoje a Vila da Base de São Marcos também é uma comunidade bem sucedida, já grande. Então era difícil, né? A gente não tinha como se divertir, né? E as crianças da época ali, como é que eles brincavam? Tá, não tinha muito, mas na operária que eu sei, naquelas operárias de mineiro, brincavam de gude, bolinha de gude, peão, não tinha ali? Nós, na verdade, assim, a adolescência? Bolinha de gude, sim, taco, sim. Nós brincava de carrinho, isso, em casa, né? Isso. Na verdade, é a brincadeira dos adolescentes. Adolescente, né? Não era brincadeira de comércio. Não. Era brincadeira na pedra, brincando, se descer morro abaixo, isso. Com uma tala de tauba, fazendo carrinho, com uma lata de azeite, aquela coisa. Com carretel de linha. Carretel de linha. Na verdade, era um tipo de adolescência difícil, mas sadia. Gostosa, né? E gostosa. Verdade. Gostosa. Sim. Agora eu queria perguntar para Fátima, como é que era, Fátima, a sua adolescência aqui na sua terra, ali onde você nasceu? A minha adolescência foi lá na Sanga Grande. Ah, nesse local aí. Eu nasci aqui, meu pai trabalhava com mineiro, aí nós fomos para lá e ele foi trabalhar na roça, porque tudo lá era o pai dele, tudo morava lá. Então, a minha adolescência não, a minha infância foi lá. Certo. A minha adolescência foi aqui depois de novo. Certo. Mas o meu pai sempre criou nós na igreja, né? A igreja era muito longe, eram umas 2 horas pra gente vir, mas ele mandava nós vir a pé, ou senão de carro de boi, né? Pegar carona de carro de boi, porque não tinha outra coisa, né? Isso. Mas foi muito bom, porque a gente chegava em casa, tarde, tava minha mãe e meu pai lá tocando violão e cantando música da igreja, e a gente aprendeu, foi assim, né? A conviver na igreja desde pequeno. Com muita dificuldade, mas muito feliz. Meu pai deu muito exemplo para nós e a minha mãe. Que benção, né? Que benção, né? Com certeza aquele tempo, assim, era uma vida, como você está contando, né? Uma vida, assim, os adolescentes, as brincadeiras deles, assim, eram as brincadeiras sadias. E você, como menina, brincava, como a gente sabe, que muitas entrevistas que eu fiz, as mulheres falam que era criança na época, brincavam de cozinhadinho. Como é que era? Era muito bom, né? A gente fazia salada de capim, assim, pegava grama, fazia, né? Aquelas bonequinhas muito simples, mas a gente era muito feliz, era muito, muito bom a gente brincar. Até de taco, pegava aqueles negócios assim de talo de coco para se escorregar morro abaixo. Isso, né? No pasto. Pescava também quando era criança, porque era sanga, né, que eles falavam certo. A minha infância foi muito humilde, mas eu fui muito feliz com meu pai e minha mãe, dando muito exemplo para nós. Que benção, que legal. Certo, então tudo bem. Agora nós vamos partir, então, chegando à adolescência, né? E partimos com a Fátima, ainda falando um pouco saindo da adolescência para a juventude. Como é que era a época sua da juventude no local onde você estava? Qual é que era o local que você estava? A cidade? Aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma ainda? No Rio Maina. No Rio Maina? No Rio Maina.
E já estavam se encontrando, o casal? Como é que é na juventude? Ainda não? Não. Certo. Então como é que era, Fátima, lá na juventude sua, as tuas amigas, como é que era assim? Eu assim, eu fui muito trabalho, né? Trabalhei muito na minha juventude, aí não saía muito. Mas quando saía, a minha mãe e meu pai que levavam. Certo. Né? Porque nós não podíamos sozinha. Aí, tipo, queria ir em uma festinha, era sair de casa 1 hora para voltar às 6 horas, não podia anoitecer. Meu pai era muito rígido disso. E foi muito bom porque ele educou nós dessa maneira, né? E estamos aqui. Que foi muito importante, Foi né? muito importante. Muito importante. É uma doutrina completamente diferente de hoje, né? Mas eu nunca fui muito de festa, não. Era mais, mas quando ia, era meu pai ou a minha mãe que levava. Certo. E eu queria ver agora desse homem aí, do Olavo, né? Como é que era a juventude sua, Olavo, antes de se encontrar com a Fátima? Como é que era? Como eu disse para você, como eu era natural de Aranguá e vim para São Marco, por motivo da admiração, né, o Luiz, nós morávamos muito próximo a Pão da Pedra. Sim. E começou a dar problema de saúde e nós fomos morar na Vila São Jorge. E aí eu comecei a estudar, estudei por 3 anos naquela escola humilde. Daí meu pai vinha de lá para trabalhar na mina. E aí, a convite de um casal, eu fui para o seminário de Siderópolis. Convivi no seminário. Seminário. E Legal. aí foi uma coisa que me ajudou muito, né, na minha vida. Participar com os padres, acompanhar. E fiquei lá convivendo como um coroinha e morava no seminário, estudava no seminário e morava na casa de um senhor de idade, de uma senhora, e fiquei lá por 4 anos. Né? 4 anos. 4 anos. Aí, infelizmente, a família que eu estava convivendo, que me acolheu muito bem, perdeu um meu amigo, que era o filho, né, caçula, e isso me deixou muito triste. E aí eu acabei voltando para a Vila São Jorge e imediato nós voltamos para São Marco. E me fala um pouquinho do seminário. O que que você via, que gostoso que era? Como é que é a doutrina, né? A doutrina é boa, né? Que é para um jovem, né? Com certeza. Era uma doutrina muito rígida, né, Luiz? Sim. Nós tínhamos horário para chegar, horário para sair, horário para dormir. Lá dentro do seminário era tudo muito rígido. Você tinha que saber como se alimentar, como se vestir, a forma de se expressar. Era uma coisa muito rígida, mas na verdade é direcionado à palavra de Deus. Nós caminhávamos na palavra de Deus. Certo. Aquilo que era bíblico não se cumpria. Ao contrário, seria afastado. E mais, o que mais chamava a atenção foi a convivência, né? Eu com 8 anos, convivendo com um padre de 60 anos, jogando futebol, jogando vôlei. Que legal, né? Com as freiras também. Então foi um trabalho muito interessante, que para mim... Te ajudou bastante? Me ajudou, com certeza. Me fez renovar como ser humano. Porque ali que eu vi, na verdade, apesar da pobreza que meu pai tinha, né, porque nós éramos 5 irmãos, Sim. mas aquilo ali me fortificava porque eu sabia que o dinheiro e a pobreza não estragavam nada. A felicidade estava ali. Estava ali. Dentro do seminário, que ali eu estava encontrado com Deus. E a gente sem Deus não é nada. Então foi uma coisa que me ajudou muito na minha caminhada até hoje. Que benção, que legal. E dali para frente, então, você saindo do seminário, você estava contando que você foi para... Aí nós íamos embora para São Marco. Foi quando meu pai se aposentou-se, e aí infelizmente, né, eu já tinha em torno de uns 12, 13 anos, eu estudava no Lazarim, vinha de bicicleta lá da São Marco no Lazarim, para estudar. E quando eu fui para a 5ª série, a minha mãe teve uma enfermidade, e meu pai ganhava muito pouco na mina, e eu tive que abandonar então o estudo e comecei a trabalhar com lenha, com madeira, nas... fábrica de metalúrgica, no corte. Certo. E nos finais de semana a gente se reunia entre 3, 4 amigos, procurava sempre sair em grupo, né? Já de medo da violência, que não era igual hoje, mas sempre tinha. Né? E os pais tinham preocupação, né? E o pai tinha preocupação, e era uma forma que a família tinha de ter uma certeza de que o filho estava bem acompanhado, porque saía em grupo, e Sim. não estava em grupo. Sim, com certeza. Então era uma coisa muito sadia. E às vezes nós íamos em salão, sabe, Luiz? Mas chegava lá, achava que aquilo não era interessante, eu fiz isso muitas vezes, e nós voltávamos para casa da nossa família, nós sentávamos, se reunia com a família, nós jogava balaio, comia amendoim, tomava café. Certo. Enfim, nosso divertimento, na verdade, eu, precisamente até os 19 anos, não fui muito de salão de baile. Isso. Eu era muito mais família. Era mais família. Mais família. Mais E família. na casa dos amigos, e na minha. Isso. Ficar até a tarde da noite jogando baralho, dominó, Sim. e conversando no cafezinho. E conversando Essa com a forma- família, com o pai, com a mãe, Com tudo certeza. junto. E aí se E gerava... rezava o terço, como é que era? Ah, sim, aí nós tinha, né? Até foi interessante, Luiz, comentar até foi muito importante. O meu pai, ele teve um trabalho muito expressivo na comunidade de São Marco, né? Certo. Ele renovou a São Marco,
e ficou 9 anos consecutivos como presidente da igreja. Presidente da igreja? E me levou de arrasto para o clube de jovens quando eu tinha 8 anos. Certo. E de lá para cá eu não parei. Que benção. Continuei nesse trabalho. Eu continuei porque eu vi que a forma que ele conduzia os trabalhos era interessante, pessoa muito humilde, tirava do próprio bolso Sim. para comprar o som, cuidar da igreja. Ele fazia coisa com muito amor. E eu comecei a perceber aquilo ali, e ele com palavras sábias, me direcionando os caminhos corretos, e eu comecei a seguir, e aí, graças a Deus, em nome de Jesus, eu estou até hoje nesse caminho. Que benção, que benção, que bom, né? Olavo, Fátima, me diz uma coisa. Nós conversamos até agora uma parte bem legal, um pouquinho da Fátima, um pouquinho do nosso amigo Olavo, sobre a juventude. E qual foi o momento que esse casal legal, casal lindo, se encontraram na juventude? Como foi? Como foi festa de igreja? Onde foi? É interessante, Luiz. Eu acho que essa data, 79, Luiz, ela tem 3 significados muito importantes na minha vida. Primeiro que eu estava saindo da Cesaca, onde eu e minha esposa trabalhava, e nós tínhamos um horário diferenciado. Eu trabalhava à noite e a minha esposa de dia. Olha, interessante. E aí, eu estava completando 19 anos e eu estava me fichando na Carbonífera Criciúma. E aí eu fui tirar a saída e, por coincidência, eu vi a minha esposa lá, aos 16 anos. E aí me interessei pelaquela menina humilde, bonita ali, e procurei me informar onde essa pessoa morava. E, por um privilégio, morava no Metropol. No Metropol? E aí eu procurei, né, onde ela se divertia. Aí eu fiquei conhecendo e sabendo através do amigo que ela frequentava com os pais no Brotolândia de România, e lá eu fui. E aí conversei, ela já tinha um compromisso não muito sério com algum companheiro meu, e acabamos conversando, mas como a família era muito rígida, né, namoro tinha que ser na casa. Sim. 2 semanas depois eu procurei o meu querido e amado sogro, que Deus já levou. Ele deu permissão de a gente namorar, coisa séria. Certo. Né? E aí eu comecei a namorar, namoramos, zoamos e se casamos. Que legal, né? Que legal. E aí eu me fichei na Carbonífera Criciúma. Olha só, eu me fichei dia 12 de fevereiro de 79 na Carbonífera Criciúma. Vim em março, se não me falha a memória, nós casamos também em 79. 79. E eu vim em meados de 10 a 12 de outubro de 79 para Vila Manaus. Vila Manaus. Então uma data muito importante para mim, que eu tive 3 privilégios. Primeiro, eu conheci minha esposa. Certo. Segundo, que eu comecei a vida profissional, que me deu o direito de eu me aposentar em vida. E segundo, vi uma comunidade carente, onde nada se tinha. Sim. E essa história também contribuiu muito com essa data. Isso. E hoje eu estou aqui. Isso, Olavo. Agora eu quero que a Fátima fale um pouquinho também, um pouquinho dessa caminhada, desse início do namoro, início de vocês dois que se encontraram. Como é que era? Era complicadinho naquele tempo, era diferente de hoje. Dava a mão, para dar a mão tinha que esperar um pouco. Como é que é? Fala, Fátima, um pouquinho, fala. Complicado, né? Bem complicado. Mas foi como ela falou, né? A gente se conheceu, né? Namoramos e casamos em 79, né? Mas era bom, não é como hoje a gente passa por aí, eles estão tudo se agarrando, tudo isso, e a gente até fica envergonhado com essas coisas, né? Sim, Esse tempo não, eu tinha vergonha até de chegar perto do Olavo, de medo do meu pai ou a minha mãe ver, mas foi tranquilo. Graças a Deus, né? Hoje está uma família... Graças a Deus, 33 uma família anos linda. de casado e temos aí. Isso. E Olavo, daí você estava falando, né? E antes de nós entrar na história aqui da Vila Manaus, que você tem uma história rica, vocês dois, o casal, uma história rica aqui dentro da Vila Manaus, não só aqui, mas onde você passou, mas eu queria assim que falasse um pouquinho, porque no caso casaram, e como é que foi o filho? Veio em seguida da família? Um ano depois. Tá, então fala um pouquinho dessa gravidez que foi linda, com certeza, do filhinho que chegou. Como é que foi essa benção? Uma filha, a minha filha tem 31 anos e foi muito bom, muito linda. A minha filha só trouxe alegria, né? Mas eu engravidei lá no São Marcos, no Metropol, né? Depois a gente já veio pra cá.
né? E ela já nasceu aqui, a minha filha. Hoje ela está com 31 anos, vai fazer 32. Mas foi bom, né? A gente não quer puxar lá em tristeza, mas aqui não tinha água, não tinha energia, tinha que ir muito longe para lavar roupa. Certo, Né? certo. Mas uma coisa compensa a outra, né? Com certeza, né? Com certeza que uma coisa compensa a outra, porque a gente sabe também que a história da Vila Manaus, na época, o pessoal, o povo, o casal, ele adquiria um lotezinho. Não sei de vocês, o lado de vocês, né? Mas esse pessoal daqui dessa região adquiriram um lote, aqueles que não tinham, né? Não tinham um terreninho, adquiriram, daí conseguiram fazer sua casa, né? E de repente vocês já compraram a casa feita? Como é que foi? Nós compramos o lote. Você é uma casa, né, Lauro? Na verdade, Luiz, quando você se refere ao filho, você veja bem como Deus foi tão soberano comigo desde a minha juventude. Quando eu saí do seminário, que eu achei que eu não ia ter mais possibilidade, claro, eu segui a Deus, mas não tinha possibilidade de ser pai. Eu então direcionei minha vida no profissionalismo, num casamento bem sucedido, e já com 19 anos eu já pensei e pedi para Deus, eu quero ter 2 filhos, um homem e uma mulher. Certo. E por incrível que pareça, veio a menina, né? Depois de 1 ano, depois de 8 anos da idade da menina, veio o Renato, que hoje está com 23, né? E aí, como nós morávamos, Luiz, como eu disse anteriormente para vocês, dentro do que era da mina, na verdade eu não era dono. E nós éramos recém-casados e nós queríamos ter algo no nosso nome, sabe? Certo. Buscar do nosso suor, até porque nós casamos também na frente e atrás, não tinha nada. Tudo que o nosso fogão, a mesa, foi doação de família, mas nós entendemos de que nós tínhamos que sair lá e buscar alguma coisa para nós, para o nosso futuro. Certo. E viemos para Vila Manaus, onde se comentava na oportunidade, que era uma área verde, segundo as informações, era uma área industrial, mas já estava sendo invadida para algumas famílias de diversos locais de Santa Catarina e Brasil, que colocavam aqui suas casinhas sem nenhum comportamento administrativo, coberto de lona, casais que, Luiz, que fazia 4 numerões, cercava para que no futuro pudesse construir. Isso. E aí meu sogro veio antes Certo. e comprou 3 lotes, garantindo um para ele e um já para os filhos. Porque ele já tinha também a visão de permanecer o filho junto deles, ali perto E deles. aí eu vim para cá, né? E aqui nesse local nós teremos vários estuques de eucalipto, a machado e a picareta. Construímos a nossa casinha humilde, Certo. e começamos a conviver. Né? Então, e aí isso foi interessante porque eu começava a trabalhar, não tinha água, não tinha energia, não tinha saneamento básico, não tinha estrutura, não tinha iluminação, não tinha nada. E a minha esposa, grávida de 7 meses, saía com um balde d'água e ia daqui na São Sebastião para lavar roupa. Certo. Depois que a minha filha casou e meu filho, também foi interessante porque eles entenderam e levaram consigo o sofrimento de que nós passamos para criar eles. Isso. Então também serviu para eles. Né? E aí, hoje já estão bem formados, graças a Deus, em nome de Jesus, estão casados, bem sucedidos. E hoje a minha esposa esteve aqui, né? Dessa forma que você... Que benção, né? Que legal. Então, ô Olavo, ô Fátima, e a gente também queria entrar também sobre a caminhada, né? A caminhada de fé, a caminhada da igreja. Como é que foi o início? Vocês pegaram já desde o início aqui a igrejinha, como é que era o começo? Não era igreja. Certo. Quando nós viemos pra cá não tinha igreja. Certo, isso a queria. A gente rezava em cima de um caminhão. Né, em cima do caminhão. Negro. Tinha uma casa ali, né, que da família do seu Valtric. Então a gente rezava ali, né, que veio a família Sabino, a família João Paulo. Então eles ajudavam muito a gente a sentir. Então a gente pegava as velas, porque também não tinha luz, e a gente saía nas casas. Era muito bom, porque aí a gente atalhava pelos carreiros e a gente ia com as velinhas acesas para poder achar as casas, né? Eu era nova ainda, mas mas ali já foi formado uma diretoria, né? Que eu não fazia parte, mas eu ajudei assim no dízimo, né? Que a gente rezava, depois a gente foi pro centro comunitário, né? Isso começou num caminhão, então. Eles faziam o altar lá em cima, a mesa lá com o padre. Altar, ali com o padre. E quem era o padre dessa época aí? Primeiro foi o padre Carlos. Certo. Né? E depois veio o Miotelo. Isso. Né? Que o Miotelo foi de uma ajuda muito importante na época, porque
Ele andava com nós pela estrada porque tinha muita criança desnutrida, né? Então ele ajudava muita gente nessa parte, né? Na pastoral da criança, pastoral da saúde, onde eu também participei. E depois a gente começou a ensaiar o coral também, né? Que aí quando eu entrei, meu irmão que me levou, o grupo de cantores São Francisco de Assis, então a gente ficou muito tempo. Né? O Olavo também fazia parte desse cantor, né? Aí eu levei o Olavo também, né? Ele fazia parte da diretoria. E depois foi começada muito tempo depois da igreja. Certo. Nós era no centro comunitário depois que a gente rezava. Isso, fazer a missa no centro comunitário. Mas começou em cima de caminhão, na rua mesmo, com lona, né? Mas era muito bom, parece que as coisas. Que era com muita fé que a gente ia, não tem, com muito amor. E era mais difícil, mas todo mundo ia. A casa enchia, a comunidade todo mundo ia. Enchia, se pegava junto, né, junto com Deus. Com Deus e a gente conseguiu mudar a história da Vila Manaus através da Igreja Católica. Que legal, que legal. Foi através da Igreja Católica. E você tem razão mesmo, assim. Você tem razão porque eu acompanhei um pouquinho também de fora, que eu era da Mineira Velha, mas eu acompanhei o padre Miotelo, né? O Miotelo. Ele era muito batalhador junto com vocês, né? Comunidade, ele andava com nós por aí tudo, assim. Tanto que um dia eu fui ver ele lá na Uruçanga, porque eu fiquei com muita saudade, até tenho foto dele ali. Mas ele foi uma pessoa muito importante nas nossas vidas. Né? Sim. Na vida de todo mundo da Vila Manaus. O padre Carlos também, que era uma pessoa muito... Né, no começo, depois ele saiu. Né, o outro padre, e teve outros padres, depois do padre Miotelo, aí veio o padre Jacinto. O padre Jacinto também, que depois... Falar um pouquinho de cada, o padre Jacinto, veio o padre Sidney, o que é que vocês acham também foi O Jacinto também foi, né, todos os padres que passou foi muito importante. Sim, muito importante, sim. Eles deram muita paz pra gente, né, a gente chegava, eles davam muita força. Sidney, o padre Silvestre Kemper, depois... Não, Camilo não. Só o padre Sidney, padre Silvestre. Silvestre. Teve aqui de óculos falando dele? É ele. É o padre Silvestre, né? Mas o Silvestre Kemper. E depois então do Silvestre Kemper veio o padre Hélio, né? Padre Hélio. E depois do padre Hélio, então, o padre Antônio Mendes. O padre Antônio Mendes. E agora temos o nosso padre Alírio, né? E o que é que vocês falam, assim, também do padre Alírio? Alguma coisinha também legal? Eu só queria contribuir, sim, no que a minha esposa colocou. A Vila Manaus é interessante assim, né, Luiz? Quando nós viemos para cá, né, e aí eu só trabalhava, e aí, ao convite de alguns casais, a família começou a participar de grupos de corais, né, com sua cintura, né, que era irmão do Boca, que tocou muito tempo no coral da Mineira. E aí eu estava trabalhando e fazendo algumas coisas que agradavam a Deus. E foi uma forma da minha esposa me convidou para ir para parte do grupo de cantores da Assis. Aí eu fui, né, apenas como componente, e aí fiquei por 5 anos como presidente e montei um grupo de 36 pessoas, né, onde nós se apresentava em vários locais de Criciúma e fora de Criciúma. E aí algumas pessoas, junto comigo e a Fátima, algumas pessoas que me deram aquela oportunidade, nós sentamos ali onde é o centro comunitário hoje, embaixo de um barracão de lona depois da novena, e formamos um grupo, formamos a Associação de Moradores. Que legal, isso. E aí começamos a trabalhar para quê? E começamos nós mesmos a direcionar aonde seria a rua, porque nós não tínhamos um complemento administrativo. Sim. As pessoas mesmo diziam, a sua casa vai ser aqui, a rua vai ser aqui, enfim. E aí comecei a trabalhar em cima disso, fomos para a prefeitura, e fomos indo, e aí conseguimos ser comunitário, onde nós ensaiávamos, depois por saúde. Mas nós faltava aquilo que era mais importante, Luiz. Nós não tínhamos nossa igreja. Sim. Nós fazíamos, como a minha esposa expressou, debate de lona, final de semana, luz de vela. E aí nós ficávamos mendigando aonde fazer. E aí o destino de Deus foi tão soberano com nós, que eu estava vindo do meu trabalho, e um cidadão me encontrou e disse, olha, eu estou te vendendo a minha casa. Sim. Eu já tinha minha casa. Sim. Ele queria se mudar, um lote grande. Eu disse, quanto é que tu quer na casa? Eu quero tanto. Eu disse, não, eu não quero casa. Mas nós vamos comprar a nossa casa. E fui correndo, e aí conversei com os de São Manuel e algumas pessoas, e nós compramos um lote e construímos a nossa igreja. Que legal, cara. Para você entender, nós não tínhamos recurso financeiro para comprar o lote. Sim. E nós tínhamos algum instrumento do coral na época que estava parado.
inclusive a gaita. Nós fizemos a vaquinha, nós trimemos, demos o instrumento a troco do lote. Ah, sim. E hoje está ali. E o homem aceitou, Aceitou a proposta. a proposta. Né? O senhor Jorge também contribuiu. Viva também, né? Uma família que eu quero aqui dizer com muito orgulho, uma pessoa que ajudou muito o nosso financeiro, foi o senhor Sábio Fernandes. Ah, seu Otávio. Otávio, aquela pessoa que todas as vezes que eu e nós precisávamos de recursos para festinha, ajudar as pessoas pobres, pessoas carentes, sempre abriu as portas. Seu Otávio, seu Otávio, a esposa dele. Foi uma das pessoas que contribuiu família financeiramente, dele, sim. até porque ela é a pessoa mais forte naquela oportunidade. Com certeza. E aí hoje está aí, esse Vila Manaus. E aí quando se refere à questão de mudança de padre, o Luiz, Sim. tanto administrativo, eu quero dizer para ti assim, eu tenho orgulho dessa comunidade porque, na verdade, quem comanda a Vila Manaus não é político e nem igreja, nem padre. Certo. É a comunidade. A comunidade. Eles têm que trabalhar e direcionar os trabalhos conforme nós aprendemos a ser. Sim. E nós tivemos o privilégio que todos os padres que se passaram Sim, isso. entenderam que o nosso trabalho era brilhante e abraçaram. Com certeza. Né? E com o padre Hélio agora, é isso, né? Que está aí hoje, é o padre. Não, o Padre Alírio. Alírio. Padre Alírio. Foi uma pessoa de que veio com um pensamento diferente, Sim. né? Depois de 30 anos, e sem sombra de dúvida. Eu quero dizer assim que o padre está de parabéns, Padre Alírio. o grupo da Paróquia da Mineira, onde você faz parte, quero parabenizar, ele renovou na Grande Santa Luzia a nossa igreja. Que Sem legal, sombra de dúvida. que legal, que benção. Com algumas mudanças muito interessantes, outros conceitos, outros pensamentos, em que fez que aquela amizade, aquele trabalho, Luiz, paroquial, somente a nível de Deus, não ficava simplesmente na igreja. Certo. Ela se expandiu entre famílias. Certo, Trabalho certo. do dízimo também, que Isso, quero me colocar fala um pouquinho, fala um pouquinho sobre o dízimo. Eu sempre fui cobrar dízimo, né? Eu não gostava muito dessa palavra, né? E faz muitos anos que eu vou nas casas, né? Cobrava lá nas casas, e isso me deixava muito... Então eu não me esforçava muito, não. Eu tinha, eu acho que 10 pessoas ao máximo, Das famílias, de família, que eu ia cobrar o dízimo. Quando o Padre Alírio chegou, que mudou o dízimo, para mim eu fiquei muito feliz. Nossa, Que benção, né? Para mim foi uma benção, assim, que hoje eu e a minha amiga, a Albertina, a gente visita 56 casas, Sim. família, Sim. né? E a gente é muito bem recebida. Eu acho que... Ô, Fátima, não só te corto, um pouquinho só, Fátima, uma palhinha só. Você tá só para incentivar mais o que você está falando. Porque hoje, Fátima, você vai explicar que hoje a visita que vocês fazem não é lá para ir lá buscar o dinheirinho. Não, vocês vão levar a oração. E conta, como é que é? É muito bom, porque assim, ó, nem sempre também, às vezes, eles querem oração, uns querem... Certo. Né, porque ali a gente escuta tudo, né? Certo. Mas a gente escuta piada. Certo. Né? As pessoas mais de idade é muito bom visitar, né? A gente tem bastante... Porque eles querem um carinho, né? E chega lá, eles começam a contar piada, a gente se diverte, muitas vezes a gente vai bem ruim. Será que hoje a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho? E quando chega lá, a gente encontra, né, o senhor e a senhora e começa, reclamo que dói aqui, dói ali, mas os outros, eles contam muita piada. É muito divertido fazer esse trabalho, é um trabalho que eu jamais queria deixar Porque de assim, fazer. você falou assim, não toda a vida é a oração normal que se faz. Mas eu te digo para ti, Fátima, que a oração não é só a oração tradicional que nós temos. O que vocês fazem, ir lá levar alegria e receber a alegria deles para vocês, também é uma oração. A gente recebe Com certeza, que aquilo ali é a palavra de Deus que vocês estão passando para eles e eles passando para vocês aquela alegria de Deus, aquela presença de vocês lá, dos missionários. É interessante, Luiz, assim, colocar, a Fátima foi muito inteligente essa colocação. Porque assim, na verdade, quando as pessoas vêm, eu não acho como cobrança, mas disponível o seu dízimo na pessoa que é cobrador, você conhece ele ali no momento e na parte religiosa. Mas você não sabe como é que eles foram viver de casa, a situação financeira, como é que vive o casal. A partir dessa mudança, você começou a entrar dentro das casas. Certo. E aí, eu quero recitar aqui uma questão que para mim foi fundamental. Pessoas que enfermos, né, que precisavam de oração, e você levava a oração, mas
do outro lado, Luiz, era tão gratificante que mesmo acalmado, sabendo que não tinha volta, ele dava uma força espetacular para quem estava visitando. Puxa vida, né? Quem está visitando? Na verdade, teve momentos de que nós fizemos isso, Luiz, que você vai levar a palavra e a família te reforça. Te reforça. E aí, esse tipo de trabalho foi tão interessante que você começou a contribuir na vida conjugal, com palavras, na vida financeira, Certo. um abraço amigo, Certo. sabe? Então, esse empreendimento que foi mudado inteligentemente, demorou, eu acredito que revolucionou não só a igreja, não só a nível financeiro, que não faz muito parte, mas acima de tudo, Sim. a visão e o carinho entre respeito entre seres humanos. Que legal. Que Porque bem. hoje a gente passa na estrada, Luiz, o que é que se vê? Bom dia, seu Olavo. Isso. Tudo bem? Como é que Isso. você vai? E eu tenho preocupação muito grande, a minha esposa me comenta, de um dia a gente, ou alguém querer direcionar outra forma, e eu tenho medo de perder isso. Perder Essa oportunidade, esse de ritual que poder está acontecendo, você né? entrar dentro da casa Aquela das troca, famílias né? e a família entrar dentro da sua casa. E aí, Luiz, veja bem, eu passei alguns anos atrás por um problema muito grave de depressão. Eu achei que a minha vida era o fim, sabe? E esse tipo de contexto de trabalho que eu acho, a Vila Manaus para mim é tudo. Que legal, que benção. Eu tenho, Tem amor, eu né? tenho 3 coisas na minha vida importantes, Luiz. Deus, Certo? a minha família e as pessoas que aqui envolvidas. Que legal. Por quê? A Igreja Católica Foi naquele, nunca desprezou nós. foi naquele Que bom, momento que que eu bom. precisava de ombro amigo. Eles ficaram do meu lado. Certo. Então por isso que eu estou nessa caminhada. Sim. Eu nunca vou esquecer disso. Isso. Que E benção. só Deus Que vai me benção. tirar desse laço. Não tem como Sim. E agora- E o mesmo que eu te digo, o que tu estás falando é o que eu penso também e o que eu faço. Tudo que eu faço, no caso, é dirigido a Deus e a minha família, como você falou. E também aquele meu povo ali da cidade mineira, onde eu me criei, né, na adolescência até hoje. E claro que agora eu também estou cada vez expandindo mais a minha amizade, que hoje eu estou aqui na Vila Manaus, né? Trazendo esse carinho para vocês e vocês dando esse carinho para mim, tá? Hoje, que isso é uma benção muito grande para mim, tá? Está sendo muito bom também. Certo? Então, Fátima e Olavo, olha que legal que nós batemos esse papo sobre o dízimo e que com certeza isso não vai acabar não vai acabar. Porque o padre, claro, o padre, nós queremos, na minha opinião, queremos que ele fique 10 anos, que ele fique 20, que ele fique um monte de tempo, né? Com nós aqui, né? Mas a gente não sabe, né? Dia da manhã, né? Só Deus sabe. Mas com certeza que isso que deu certo, outro padre ou outra pessoa não pode tirar nunca. Porque vocês não vão deixar, vocês vão mostrar, o povo vai mostrar o que é de bom, o que está acontecendo de bom, não é mesmo? Exatamente, correto. Sem sombra de dúvida, né? É um empreendimento comunitário que a própria comunidade abraçou com muito carinho esse projeto, sabe? Certo. Eu, quando ele mudou, eu quero deixar claro que na reunião de 35 pessoas eu fiquei preocupado. Né? Sim, sim. Mas daí eu entendi assim, de que outra situação interessante assim, ó. Porque você fazer doação na família é uma coisa. Agora nós ganhamos em várias circunstâncias. Primeiro, o privilégio, a oportunidade de eles visitar e você visitar a família. Isso. 2, a questão da forma de como a pessoa está conduzindo o investimento religioso. E aí é importante isso. Hoje nós temos uma preocupação muito grande aqui no Manaus. A nossa igreja não consegue mais manter Sim. a missão de Deus. Por Certo. quê? Esse empreendimento levou os fiéis dizimistas à igreja. Aí para a igreja. E um ponto Levar lá fundamental, na igreja, a né? juventude e os filhos também estão acompanhando. Sim, acompanhando o diziminho. Sem sombra de dúvida. Não, Então, às vezes, quando a gente demora assim, porque às vezes eu vou na sexta, a gente trabalha durante até 5 horas, a gente vai no sábado, mas eu gosto sempre de ir quinta e sexta e pra gente ir visitar, conversar mais, ter mais tempo, né? E aí eu já começo a ficar preocupada, eu já estava preocupado que vocês não estavam vindo, né? Eu disse, já está na hora da Fátima e o Robertino já poder chegar. Então a gente deixa a gente muito feliz, a gente é muito bem recebido, né? O Padre Alívio assim, ó, deu um... E outra coisa assim que está acontecendo, até com o meu trabalho, né? Esse trabalho que eu faço, junto com a Pascom, né? Eu também faço parte, eu sou vice-coordenador da Pascom aqui da paróquia.
Então, e onde é nível paroquial e todas as capelas, então eu sou o vice-coordenador. O que vocês acham assim desse trabalho que está acontecendo também, de a gente levar a formação, o informativo, junto com a comunidade, registrando a missa? O que vocês acham dessas coisas assim? Eu acho muito bonito. Eu como ofertante, né? A primeira coisa que eu vou ver é ali, o Padre Alírio, que me desculpa, eu amo ele de coração, né? Sim. Mora aqui no meu coração, onde eu vou, sempre levo o Padre Alírio como exemplo para minhas amigas do meu serviço da creche. Mas é a primeira coisa que eu vou ver. Quem é que está ali, quem é que está sendo homenageado. Eu acho muito bonito o que você está fazendo, né? Traz muita, como é que eu digo para ti? É uma forma de evangelizar, né? Evangelizar, mas a gente aprende muito com as pessoas. Com certeza, ali, né? Às vezes a gente tá meio lá, mas daqui a pouco a gente olha para aquela pessoa, mas aquela pessoa também já passou alguma coisa e continua ali, aquelas pessoas mais idosas. Então a gente serve como exemplo pra gente. E dá um carinho muito forte, né? Um carinho muito forte. Então, e o Olavo, né, Olavo? É interessante, né, Luiz? Eu assim, eu quero dizer para ti que hoje, né, graças a Deus, graças aos meus companheiros, tantas famílias que eu não vou aqui direcionando para não pegar com alguém, tudo que a Vila Manaus, a nível de esporte, saúde, seus moradores, igreja, enfim, o próprio movimento de irmãos, onde a gente também faz parte, né? Isso. Não tem uma companhia, a gente tudo isso que a gente fez, está fazendo e vai continuar a fazer, não é para receber troféu e nem medalha. Isso. É um dom de Deus. Isso. Agora, esse trabalho que o Padre Alírio renovou, aonde nós tivemos o privilégio de um representante comunitário, que é você, fazendo esse trabalho de visita, colocar a história em cartaz, direcionada à igreja, a história de uma pessoa na igreja, com DVD. Isso aí é gratificante, porque assim, Luiz, ninguém de nós, eu e a minha família, nós aqui, a própria paróquia, está fazendo isso para receber troféu. Com certeza. Mas é muito gratificante os nossos filhos abrir uma página, não de jornal, isso, nem de coisa ruim, mas abrir uma página bíblica e ver a foto do pai e da mãe e a sua história. Isso, que coisa linda, né? Então isso ali muito legal. é uma forma até para os nossos filhos, jovens de hoje, entender, olha, meu pai aqui, ó. Então eu vou ler. Aí quem sabe naquela leitura do filho, lendo aquela parte ali, eles vão colocar na cabeça de que a única salvação é Deus e a família. É verdade. Então, verdade. esse trabalho que você está fazendo, quero aqui, Luiz, parabenizar, né, o padre, a todo membro da paróquia, A Pascom, ensine a Pascom, porque não está só eu, né? E graças a Deus, Deus te deu o dom para ti que pudesse fazer isso, né? Eu fico muito grato, né, e quero aqui desejar a você esse sucesso. E com certeza naquilo que você precisar desse amigo, nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo, você pode contar comigo. Certo, e eu digo para ti assim, ó, mesmo que você está desejando para minha pessoa, né, e que esse trabalho continue legal para frente, que a gente precisa, né, precisa de um carinho, precisa de o que vocês estão falando para gente, né, para mim. Então isso é uma honra para mim, é um orgulho para mim. Mas tudo esse carinho que eu estou recebendo, com certeza que ele se dirige a Deus. E eu me dirijo a Deus e ele me dirige a mim. Para mim fazer, com certeza, esse trabalho que eu estou fazendo. Porque, claro, tem momento que fica difícil para mim vir na casa do casal, por problemas que eu tenho a minha família, os outros compromissos. Mas a gente tira sempre um tempinho. Tira um tempinho que é para vir sim fazer esse trabalho com carinho, essa entrevista, para a pessoa contar a história dele, que daí vai lá para a minha página, e essa página ela está intercalada com a nossa igreja, nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, ela está intercalada com o Padre Alírio junto, com a comunidade junto, com a Pascom junto, a Pastoral da Comunicação junto. Então esse trabalho não é só do Luizinho, não é só do Luiz, mas é de toda a comunidade, é de todo o povo católico, né? Então, que pertence a Deus, não é mesmo? Então vamos continuar, que está muito legal esse bate-papo nosso. Então, me diz uma coisa, Olavo, eu queria que vocês passassem assim as pastorais que vocês trabalharam, pastoral. Começamos assim por dízimo, a pastoral do dízimo. Como disse, a minha participação na Vila Manaus, eu acho que
não querendo menosprezar ninguém, nem querendo que lamento para mim, que eu preciso disso, eu só não participei de clube de mães porque não pode, porque é mulher. Sim. Mas a nível religioso... Mas ajudou ainda, com certeza. Mas, como eu disse anteriormente, a gente fundou a Associação de Moradores, o esporte. Eu quero dizer para você, Luiz, que o trabalho da saúde, hoje que é referência em Criciúma e Estado de Santa Catarina, foi criada no Manaus. Com certeza. Criada no Manaus, né? Isso eu digo e pra eu ti. participei, né, do CPC, do CAEP. Certo. Todos os segmentos religiosos, graças a Deus. E a minha família temos sempre